Olá, tudo bem? No tema de hoje da nossa série sobre autoconhecimento, vamos falar sobre a importância de agir. Essa é uma questão fundamental para termos resultados na nossa vida. O universo que nos cerca é um universo de ação, de movimento, de crescimento e evolução. E por isso mesmo, tudo que está dentro dele precisa acompanhar essa mesma dinâmica, que é uma dinâmica de crescimento. E o crescimento, o desenvolvimento, ele só ocorre através da ação, né? Quando fazemos aquilo que precisa ser feito, que deve ser feito. E muitas vezes, durante a vida, nós nos deparamos em situações que precisamos fazer escolhas, né? A gente tem o conhecimento, né, do que a gente precisa fazer, ou para alcançar um objetivo, ou para resolver um problema, e isso sempre vai envolver a tomada de decisão, a necessidade de a gente escolher, eu vou para cá ou vou para cá. E ter ligado, né, junto com essa questão da escolha está a ação. Porque a partir do momento que você tem conhecimento do que precisa ser feito, aparecem as opções, você toma uma decisão do que fazer e parte para a ação, né? Parte para, vamos dizer assim, parte para desenvolver o que precisa ser desenvolvido, parte para realmente agir. É nesse momento onde as energias começam a atuar, né, para a solução dos problemas e para alcançarmos aí qualquer objetivo que a gente tenha, né, em determinado momento da nossa vida. É nesse ponto que as oportunidades aparecem, as portas se abrem, né? Mas para isso é necessário esse entendimento de que o negócio só vai andar, as coisas só vão acontecer se tiver uma contraparte nossa, que é justamente a decisão de agir. Enquanto a gente fica filosofando muito, sabe? Com medo de entrar em campo, e aí entra a questão do perfeccionismo, né? O perfeccionismo é aquela coisa assim que nunca tá bom, né? Nós não conseguimos fazer o que precisa ser feito apenas com as ferramentas ou com os instrumentos que nós temos na mão naquele momento. A gente sempre precisa de algo a mais, né? A gente sempre precisa de alguma coisa. Na verdade, não há necessidade disso. Só que essa questão do perfeccionismo, ela vem justamente para atrasar e para postergar a tomada de ação. Se a gente for analisar, o tempo todo a gente está procurando justificativas para não fazer, sabe? Para adiar, né? Para procrastinar, para deixar para depois, entendeu? E aí uma desculpa muito forte é essa questão do perfeccionismo, né? Você nunca achar que tá pronto, né? Que é possível fazer, que é, é, saber utilizar, fazer uso daquilo que você tem nas mãos hoje. Se a oportunidade aparece agora, não é para você esperar um mês para fazer, é para fazer no momento que vem, né? O universo está sempre trazendo, está sempre orientando o que a gente precisa fazer. Mas a gente tem que
aproveitar a chance, né? Essa abertura, né? De um caminho, de uma oportunidade, na hora que a oportunidade chega até nós. E não ficarmos aí postergando as situações, né? Ficarmos é, 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 adiando a entrada em campo, né? A tomada de ação. Vocês podem perceber que assim, se formos fazer no início do ano uma lista das prioridades para aquele ano, normalmente no final da lista é onde estão as coisas mais importantes, porque é aquilo que a gente tem que fazer, mas vai meio que empurrando, sabe? Vai colocando outras coisas na frente e vai deixando aquilo lá para o final, né? E aí, se você fizer essa lista de novo no início do próximo ano, você verá que aquelas questões, né, aquelas tarefas continuam ali. O que é importante, a gente sempre deixa para depois, né? A gente sempre dá um jeito de adiar, muitas vezes utilizando essa justificativa aí de que não está na hora, né? Ainda não estamos prontos, né? O pronto não existe, porque se você está no universo, como já falamos no início, de crescimento e evolução, você quando chegar nessa etapa aqui, é só uma etapa antes da próxima. Então nunca está pronto, né? Você está sempre em desenvolvimento. Quando você chegar aqui, você vai querer chegar aqui. Quando chegar aqui, vai querer ir mais acima. E assim é que ocorre a dinâmica da evolução. Você está sempre trabalhando, está sempre se desenvolvendo e galgando cada vez mais degraus aí na evolução. E essa mensagem, né, da gente, uma vez definido o que a gente tem para fazer, né, e a gente resolve fazer, a gente decide tomar aquela ação, né, a gente decide seguir aquele caminho. Essa, lá no tarô mitológico, é uma mensagem trazida pelo Dois de Paus. Aqui a gente vê Jasão, né, na porta aqui da caverna, que no final tem a caverna onde está o Hierofonte, né, que é o centauro Quiron, né, que ele diz a Jasão qual é a missão dele, né? Ele é herdeiro lá do trono de Iolcos, que foi usurpado pelo tio, né? O tio pegou o lugar que era dele. Então, o centauro Quiron, ele vai lá, mostra a Jasão qual é o caminho dele, né? Qual é o destino, qual é o que ele tem que fazer. E nesse momento aqui do Dois de Paus, Jasão aqui já está fora da caverna, né? Você vê, já conversou, ele está lá no fundo, ó, da caverna, está lá o centauro lá no, escondido lá dentro. Ó. Então, nesse momento, Jasão, ele já sabe o que fazer e aí ele vai empreender lá a aventura dele, a viagem, em busca do Velocino de Ouro, que vai permitir com que ele seja reconduzido ao trono, né? Tenha o trono de direito para ele. E aí, uma questão que é preciso se analisar aqui é por que nós não agimos, né? Porque apesar de sabermos o que tem que ser feito, nós não fazemos, né? O que nos trava, né? Qual é aquela crença ou aquela visão de mundo que está nos impedindo de entrar em ação? E aí isso a gente só consegue avaliar dentro de um trabalho terapêutico, para saber quais são aquelas questões internas que estão sabotando a nossa ação, né? Nos impedindo de fazer. E isso lá a gente observa, né? Dentro da terapia tarológica, que é esse trabalho de autoconhecimento que eu conduzo, lá a gente utilizando essa ferramenta que é
o tarô mitológico, né? Que vai trazer aí, para quem está fazendo atendimento, vai trazer as questões que a pessoa precisa observar, e lá a gente consegue, fica bem claro, né? Fica, como se diz aquele ditado, né? Botar as cartas na mesa, né? Ali é colocado na mesa quais as questões, né, que estão fazendo com que a gente não haja, né? Não tome ação, não faça o que precisa ser feito. E aí, a partir dessa conscientização, dessas questões que são trazidas pelo tarô, a gente consegue aí superar, né, esses comportamentos, né, e essas dificuldades aí da gente colocar em prática aquilo que na teoria a gente já entendeu, né? Então, essa é a reflexão aí da série do autoconhecimento, a importância de agir, né? Faz uma reflexão assim no final do dia, dentro dos objetivos de vida que você tem e dentro de alguma dificuldade, algum problema que você precisa resolver, no final do dia, deitando lá na cama, né? Antes até melhor, porque às vezes se deitar é capaz de dormir. Então, antes de deitar, faz uma reflexão assim, olha só, hoje, o que eu fiz, quais as ações concretas que eu tomei para chegar nesse objetivo que eu quero ou para resolver essa situação que eu preciso resolver. Avalia bem dia a dia o que efetivamente você fez aí no seu tempo para poder chegar aí naquilo que você quer. E fazendo esse exercício, você vai conseguir perceber que muitas vezes nós não fazemos aquilo que poderíamos ou aquilo que deveríamos fazer com o tempo que nós temos disponível, e isso acaba atrasando aí a solução dessas questões, né? E fica muito, a coisa fica muito, os prazos ficam muito esticados, né? Fica muito na frente, e lá dentro da terapia a gente consegue aí avaliar o que pode estar travando aí o processo, tá certo? Meu nome é Rodrigo Cruz, eu sou terapeuta tarológico. Eu agradeço aí pela sua audiência e mais essa reflexão. E até o nosso próximo encontro com mais uma questão aí para a gente trabalhar dentro desse tema do autoconhecimento e da aplicação, né, na nossa vida prática, tá certo? Obrigado.